Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa oportunidade cumprimentar aos irmãos, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? E aos nossos amados e queridos irmãos que nos acompanham pela live. Que você nessa noite possa estar juntamente conosco, participando desse culto, o culto da família. Nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Se você puder, aí onde você está, na sua casa, talvez no seu trabalho, assistindo esse culto, compartilhe, meus amados irmãos. Você que está nos assistindo nessa noite, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, pelos louvores que serão entoados. E eu quero nessa oportunidade estar orando pelos irmãos que estão aqui e orar também por você que está no seu lar, para que nessa noite o Senhor venha falar conosco através dos louvores e através da sua santa e bendita palavra. Fiquemos de pé nessa hora, vamos orar. O presbítero Edinho vai estar orando. Em seguida a nossa irmã Elaine, a nossa irmã Cidélia estarão adorando o nome do Senhor em nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia está aqui na tua presença. Stubianda labai, alai cho lavashai, lavrasuriandenai, dalaya surianda. Irmão, estava orando ali, sentindo a presença de Jesus. Quase queria estar aqui essa noite. E nós temos essa oportunidade, graças a Deus, né? Quantos desceram a sepultura. E pela misericórdia do Senhor Jesus, estamos aqui. Trabalhei hoje, estou cansado, mas dando glória a Deus. Por ter me dado mais um dia de vida, estar aqui na presença do Senhor. Quantos desceram a sepultura e nós estamos aqui pela misericórdia dEle. Vamos orar, quero comentar aos irmãos também que estão assistindo esse culto. Através dessa live, que sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Abra o seu coração onde você estiver nesta noite. Deus tem uma palavra maravilhosa para você. Abra seu coração, rasgue seu coração. Deus quer falar com você essa noite. Aí mesmo na sua casa, no hospital, no presídio, onde for. Deus quer falar com você. Amantíssimo amado Deus, graças a Ti, ó Pai, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor. Graças ao Senhor, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. É pela grande misericórdia do Senhor, nós estamos aqui, Jesus, para louvar, exaltar e glorificar o Teu nome santo, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós te agradecemos, Pai, pelo grande privilégio de estar aqui essa noite, Jesus. Abençoa, Pai, o começo desse culto, o decorrer desse culto, até o final desse culto. Fala com cada um, Jesus, de uma maneira tão especial como o Senhor tem falado, Papai querido, nessa noite. Em Teu nome nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. As nossas irmãs venham para cá para estar adorando o Senhor. Esse aqui não está. Som. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Também quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Hino de número 141. Toda a igreja adorando ao Senhor. Que estão...
107. Hino de número 107. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de firme nas promessas sempre não falha. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo vem de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, pela liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O hino 299, igreja, 299.
Glória a Deus. Aleluia. Cento e 186, igreja, 186. Deus fiel e santo, aleluia. Oh, Jesus, glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Meu Deus, aleluia.
Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia a coroa que me dará Deus. Deus, quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia recebermos a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Sei que um dia receberá no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta missão, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Sei que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Que Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse momento eu quero que você trouxe a sua Bíblia. Você que está nos assistindo nessa noite, se tem uma Bíblia aí na sua casa, eu quero que você compartilhe comigo. Nós vamos fazer uma leitura. Salmos 27. A igreja se coloca de pé, vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa oportunidade.
Depois eu quero orar pela sua vida, orar por você que nos assiste nessa noite. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja Deus. Salmos 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu te disse, o teu rosto, o Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa oportunidade eu quero orar por você que está aqui conosco nessa noite, orar por você que nos assiste. E se por um momento, eu não sei onde você está, se na sua casa ou no trabalho, talvez no seu quarto, na cozinha, mas eu quero que você feche os seus olhos, porque nós vamos estar orando nessa oportunidade pela tua vida. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai atender o seu pedido, Deus, Ele vai atender o seu clamor nessa noite. Você que precisa de oração, você que porventura está enfermo, está passando por um momento difícil na sua vida, creia nessa noite, porque a Bíblia diz, eu já disse aqui, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós servimos um Deus de perto e um Deus de longe, e eu tenho certeza que Ele vai visitar a igreja que está presente, e assim vai visitar você aí onde você está, e a mão do Senhor, eu tenho certeza que vai chegar até aí, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Orar por um pastor também, o pastor Edinho pediu aqui, nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou convidar aqui o presbítero Hugo, vai estar levantando um clamor por todas essas vidas, irmãos, e principalmente pelos hospitais, pelos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, também pelos nossos governantes, para que Deus dê direção e sabedoria para todos eles e por todos nós, em nome de Jesus. Só dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos nessa noite, Senhor, exaltando e glorificando o teu santo nome, ó Pai.
Pai amado, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor, pois Tu és o Deus que faz, que manda, que desmanda, Senhor. Pai amado, nós oramos, ó Pai, por todos os enfermos, Senhor, por todas as famílias, Senhor, as casas, ó Pai, que estão, ó Pai, nesse momento nos assistindo, Senhor. Vai abençoando, meu Pai, vai entrando com providência, vai fazendo, ó Pai, o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Visita, Pai, os hospitais, visita, Senhor, os profissionais da saúde, Senhor. Pai amado, vai visitando também os comerciantes, Senhor. Vai abençoando os Teus servos, ó Pai, aleluia. Nessa crise, Senhor amado, vai visitando cada vida, cada família, Senhor, no nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, você pode adorar comigo? Sempre atentos permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Oh glória, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Você pode adorar comigo nessa noite? Você que está na sua casa, feche os teus olhos, adore comigo nessa noite. Louvado seja Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Adore a Deus comigo nessa noite, aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Oh glória, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Fiel é aquele que te prometeu para cumprir. Ele vai cumprir todas as suas promessas que Ele fez na minha e na tua vida. Creia, você que está nos assistindo, a igreja do Senhor, creia nas promessas dEle, que hão de se cumprir na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Nosso irmão diácono Edmilson vai estar nos trazendo uma saudação em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Queria pedir para que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 33. Também saúdo a todos os irmãos que estão na live assistindo. Todos acharam? Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. O 3 diz assim: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas do rei de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. O versículo 3 fala: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu irmão, a palavra clama a mim, é aquele momento que você está passando uma dificuldade tremenda, aquela dificuldade na qual muitas das vezes olhamos para o lado, olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e falamos: e agora? Quem poderá nos ajudar? Nesse momento Jesus fala: Filho, estou aqui para poder te ajudar. Filho, clama a mim, que eu irei te responder. Muitas das vezes, o que nós fazemos? Nos trancamos, muitas das vezes ficamos isolados e esquecemos até às vezes de clamar ao Senhor. Irmãos, clamar é algo que você grita, é algo que você dobra o joelho e começa a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, me socorre. E muitas das vezes confundimos e vamos lá orar. Jesus está dizendo: clama. Tem momentos que temos que orar, mas tem momento que é para clamar. Clama, que eu irei te responder. Deus, Ele é Deus de perto, de longe, é Deus de já, é Deus que faz, é Deus que cura, é um Deus que te dá, também tira, mas Ele é um Deus abençoador. Jesus, Ele ama todos nós. A palavra diz: clama a mim, busca Ele. A tua resposta, o que tu precisa, está na mão dEle. Se é a cura, está na mão dEle. Se é o emprego, está na mão dEle. Ele diz assim: clama a mim. Por que tanta inquietação? Por que tanto desespero? Mas Jesus está dizendo: clama a mim. A resposta é simples: clama a mim. E tu irás ver o que eu irei fazer na tua vida. Ele diz assim: clama a mim. O que há de tão difícil nisso? Clama a mim. Entra no teu quarto,
fecha a porta e ora. A Bíblia fala e ora em oculto. Tem momentos que você tem que clamar, gritar. Tem momentos que a gente tem que orar em oculto, mas tem momentos que você tem que gritar, clamar, chorar. Clama a mim. Conta os teus problemas para mim. Não conta para fulano nem ciclano, conta para mim. Fulano e ciclano não vai resolver, mas Deus tem solução para o teu problema. Eu não sei o que você aí do outro lado que está assistindo essa live está passando, mas Deus diz para você mais uma vez: clama a mim e responder-te-ei. Ele está dizendo que não vai ficar sem resposta. Ele está dizendo: clama e eu irei te responder. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus, Ele é soberano, é lindo e maravilhoso. Irmã Gessiane, vem aqui contar uma bênção, ler um versículo da palavra, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, nessa oportunidade, em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos abram comigo no livro de Isaías. Capítulo 43, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que criou o Jacó e que formou Israel. Não tenha medo, porque eu remi e o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o Salvador. Quando Deus fala isso, Ele demonstra aqui toda a sua grandiosidade, todo o seu poder. Ele fala a você e a mim que ainda que pareça difícil, Ele estará com você. Ainda que a dificuldade venha e diga que não, você não vai conseguir, mas o Senhor disse: você vai, porque eu sou com você. Ainda que a dificuldade seja tão grande que você não consiga nem resistir, não tenha nem palavras para clamar ao Senhor, assim como o irmão falou aqui, mas você chore, porque Ele entende cada lágrima. Ele fala aqui também, no versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem tem poder para impedir o agir de Deus? Não existe. Então você creia que Deus é fiel para fazer o melhor na sua vida. Eu agradeço a oportunidade. Olharei, o Senhor virá.
Eu também quero aqui mais uma vez cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. O pastor pediu para mim dar uma pequena saudação, que as horas não param, né, irmãos? Vou deixar para a igreja a meditação em Isaías, na mesma passagem que a nossa irmã Gessiane leu, Isaías 43. Isaías 43, o versículo 18, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O versículo 25 diz assim: eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. De novo, 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Então, na palavra do Senhor está dizendo aqui para nós não lembrar das coisas antigas que já são passadas, e nem considerar, não vos lembrei das coisas passadas, que é para nós não lembrar das coisas passadas, e não considereis as antigas. E ele está dizendo também que ele fará uma coisa nova na sua vida, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Aí ele fala assim: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos lá também para Lamentações capítulo 3. E o versículo 24 e outros a seguir. Ele fala assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A sua porção é o Senhor. A sua porção não é o vizinho, da direita, da esquerda, da frente, de trás. Não é o seu gerente, não é o seu encarregado, não é o seu líder, não é o seu superior, não é o dono da firma. Não é a sua porção. A sua porção é o Senhor. Vem do Senhor. O Senhor complementa o que está faltando na minha e na sua vida. Por mais que nós às vezes não acreditamos, mas Jesus sempre surpreende a gente. Sem mais você esperar, Jesus faz sempre algo. Você fala assim: mas é para mim, é para você mesmo. Que ele chega na hora certa. Ele não chega antes e não chega depois. Ele chega na hora certa. Na hora mais que você está precisando que ele chega. Ele fala assim: eis-me aqui, meu filho. Estou aqui para te socorrer, para te abençoar. E ele fala mais assim: bom é ter esperança. Versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Por que você está esperando em alguém? Por que você está esperando no seu amigo? Por que você está contando com seu amigo? Fica aí a interrogação. Ele está falando para nós ter esperança nele. Tem um ditado aí fora que fala: a esperança é a última que morre. Não, a esperança é Jesus. Sem Jesus não dá. Sem ele nós não vivemos. Sem ele nós não estaríamos aqui. Às vezes ele faz cada coisa assim. Essa semana mesmo eu estava em casa, eu e minha esposa, nossa filha. Normal em casa. Aí ligou uma benção lá em casa: irmã, você está em casa? Tá. Tô indo aí levar umas bênçãos para você. A gente não comunica nada com ninguém, mas Deus sabe de todas as coisas. Aí teve que dividir com a vizinha, porque senão ia estragar. Você espera 2, ele traz 20. Você espera 1, ele manda 10. Eu sempre estou falando, Jesus é surpresa. Ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Na hora mais que você está precisando.
Ele está lá de cima olhando. Meu filho, estubiando, cai. Ele está lá de cima olhando, e meu filho está precisando de algo. Eu vou usar alguém para abençoar ele. Então eu sempre estou falando, irmãos, ele é a surpresa. E ele continua falando assim: ponha a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Ele está falando para mim, para eu e você descer, que ainda há esperança. Por mais que muitas vezes eu comece a minha pessoa, nós somos incrédulos. Mas Jesus fala assim: eu vou colocar fé no coração dele, para ele ver que eu sou Deus. Eu vou colocar fé no coração dele, para ele ver que eu sou Deus. Ele continua falando assim, o versículo 32 do capítulo 3 de Jeremias e o 32, ele fala assim: pois ainda que entristeça, alguém usará de compaixão, segundo as grandezas das suas misericórdias. Se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui, respirando esse ar gostoso, só ele tem. Não é um ar de oxigênio, não é um ar artificial, é um ar natural que só Jesus tem. É pela grande misericórdia dele que estamos aqui. Ele chega sempre de surpresa. Ele ainda fala mais lá assim, ó, em Salmo de número 119, ele fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o 12 fala assim: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. O versículo 9 fala assim: como purificará o jovem ou mancebo, em outras traduções, o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Eu estava ali, eu falei, eu vou dar uma meditada na palavra aqui. Se o pastor chamar para dar um beijo na flor, vou deixar uns 2 versículos para a igreja do Senhor. Então, quando você chegar em casa, dá uma meditada nesses versículos, irmãos. Lamentações capítulo 3 e o versículo 24, o 26, o 29 e o 32. E assim eu agradeço essa rica e grande oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quero nessa oportunidade convidar aqui os nossos obreiros para nós contribuirmos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas que os irmãos trouxeram para a casa do Senhor. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para os irmãos que estão aqui e para você que nos assiste nessa noite, você que tem sido contribuinte fiel na casa do Senhor. Provérbios capítulo 3 e o versículo 9 e 10 nos diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honrar ao Senhor é ser fiel a Ele. Fidelidade nos dízimos, nas ofertas, ou seja, fidelidade em tudo para com o Senhor. Você que tem sido contribuinte fiel, dizimista fiel, você que está nos assistindo, que porventura também é dizimista fiel, eu quero dizer para você que a igreja do Senhor, ela trabalha unida, ela precisa um do outro. Aproveitando que os irmãos também que nos assistem, irmãos, nós estamos aí com a nossa campanha do quilo, e também aqueles irmãos que nos trazem as cestas básicas. Que os irmãos nos ajudem, irmãos. Nós temos famílias que estamos ajudando, famílias que precisam da minha e da sua ajuda. Temos aí os irmãos que distribuem marmitas, e os irmãos também precisam do alimento para fazer a comida. Então eu conto com você. Você que me assiste nessa noite, que talvez não é da nossa igreja, talvez ainda não é crente, mas você pode contribuir também com a sua oferta, com as suas primícias. E eu quero orar por você nessa noite, para que o Senhor venha abençoar a tua vida
Você que está aí no seu lar, talvez as portas se fecharam, mas eu sirvo um Deus que Ele tem todo o poder e controle em suas mãos, e Ele pode abrir uma grande porta para a tua vida nessa noite, abençoar o teu celeiro, abençoar o teu guarda-roupa, e tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Vamos orar nessa oportunidade. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai de amor e bondade, no nome do teu Filho amado Jesus o Cristo, é diante de ti, da tua presença, Pai, que eu quero orar pelos teus filhos que estão aqui e pelos filhos teus que estão nos assistindo, Senhor, que são dizimistas fiéis da tua casa, Pai. Senhor, não deixa faltar o pão, o alimento, a provisão de cada dia, Pai. Tu és o dono do ouro, o dono da prata, Senhor. Tu tens a chave nas mãos, tu abre portas onde não tem portas, Senhor. Pai, toma nas tuas mãos os teus filhos, dá saúde para os teus filhos que levantam cedo para trabalhar. Guarda a vida dos teus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, todo o espírito devorador, o migrador que quer entrar nas finanças, aquilo que impede o teu filho de dizimar na tua casa, Senhor. Pai, estende as tuas mãos sobre cada lar, sobre cada família, e abençoa nessa noite. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O presbítero Hugo estará adorando o Senhor, e logo em seguida, irmão, já estaremos ouvindo a palavra do Senhor pelo nosso cooperador William nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nessa noite com alegria. Muito foi falado sobre clamor, então creia que Deus, Ele escuta quando você clama, quando você adora ao Senhor. Amém? Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. Adore ao Senhor nessa noite. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura, Senhor. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, com alegria, sabendo que Ele escuta o nosso clamor nessa noite. Ele ouve a tua oração, querido. Aleluias. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti.
hospitais. Deus, Ele visita aquele seu parente internado. Deus, Ele está curando pessoas nessa noite. Está curando casamentos. Está curando pessoas depressivas. Pessoas que queriam se matar. Receba a cura nesse momento. Pessoas entristecidas, receba a cura nesse momento. Coronavírus, nós te repreendemos no poder que há no nome de Jesus. Pois a igreja do Senhor, ela crê. Oh Senhor, eu creio que Tu és a cura. Eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar nessa oportunidade. Logo em seguida, o nosso cooperador William estará nos entregando a palavra do Senhor aos nossos corações. Amantíssimo e soberano Deus, Pai de amor e bondade, nós queremos Te adorar, Senhor, Te glorificar, ó Pai, pelos louvores, pelos testemunhos, pela Tua palavra, Senhor. Pai, agora estaremos ouvindo, Senhor, a Tua voz, a Tua palavra. Toma Teu Filho nas Tuas mãos, Ele que já é um canal de bênção. Usa Ele nessa noite, Senhor. Fala com a Tua igreja presente. Fala também com aqueles que estão nos assistindo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quero também cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo aí em suas casas, na live. Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui na igreja podem tomar os vossos assentos, dando graças a Deus. E louvado seja o nome do Senhor por tudo quanto o Senhor já tem feito, né? Por todas as oportunidades, eu quero louvar o nome santo do Senhor, por todos os livramentos que Ele tem nos concedido. Quero louvar a Deus por tudo quanto Ele já fez em nossas vidas. E eu creio que nada é impossível para Deus. E nessa noite, você que está aqui no templo, você que está aí adorando ao Senhor no seu lar, que possa ter em mente que não há causa que o Senhor Ele não pode converter, não há causa que o Senhor não pode resolver, e que tudo é para a honra e para a glória dele. Não sei a circunstância que está rondando a sua vida, não sei se é uma circunstância boa, se é uma circunstância ruim, mas creia que em tudo há a mão do Senhor e nada foge dos planos e dos propósitos de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor. Muito obrigado, pastor, mais uma vez pela confiança de estar trazendo a palavra de Deus. Eu sou só um fraco vaso que ainda estou aprendendo, estou crescendo, e tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite para compartilhar com os irmãos se encontra no livro de João. Livro de João, no seu capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. E eu vou estar lendo a partir do versículo 1. Uma palavra bem conhecida pelos irmãos, mas que nunca deixa de falar com a gente, né? Diz assim a palavra do Senhor na Bíblia em que eu estou aqui na tradução, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse a ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que
que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Só até aqui, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por essa passagem. E o livro de João, meus irmãos, ele é, vamos dizer assim, um compêndio de alguns assuntos que está no livro de Mateus, alguns assuntos que está no livro de Lucas e outros que estão também no livro de Marcos, e ele vem falar a respeito no começo do livro de alguns milagres que o Senhor ele fez, não de todos, porque é o próprio João, uma hora ele vai dizer assim, que nem se a água do mar fosse transformada em tinta, não ia ser possível escrever todos os feitos do Senhor Jesus. O judeu tinha essa mania de querer aumentar sempre as coisas, mas o que João estava querendo dizer é que muitos foram os milagres de Jesus e não daria para ele escrever simplesmente em um livro. Aí ele começa a pegar os melhores e o primeiro deles a gente vê que está aqui no capítulo de número 2, na qual nós lemos aqui. E milagres, meus irmãos, tem alguns assuntos que a gente vai falar e a gente tem que tomar certo cuidado para dizer. Porém, naquela época em que Jesus vivia, havia alguns, vamos dizer assim, provocadores de milagres. Por que assim provocadores de milagres? A própria Bíblia fala no livro de Apocalipse que até mesmo o inimigo ele tem poder. Foi dado, Deus permite, deu poder para o inimigo, muitas das vezes até mesmo operar curas, operar algumas coisas na vida do homem. Porém, tinha alguns provocadores de milagres naquela época. Tinha um tal de Teudas, tinha alguns samaritanos que faziam e operavam milagres, tinham até mesmo alguns egípcios que eles costumavam, e eram um pouco famosos na época, por fazer esses milagres. Mas o que eu consigo enxergar na Bíblia é que a diferença dos milagres que eles faziam para os milagres de Jesus é que Jesus ele não queria lucrar financeiramente ao expor os seus milagres. Tudo tinha um propósito, tudo tinha um plano e tudo tinha um porquê de Jesus estar fazendo algo. E os milagres de Jesus, ele não era assim como todos os outros que gostavam de lucrar financeiramente com isso, mas os milagres que Jesus operava era para mostrar algo que o próprio João Batista vem nos falar, que é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus ele começa a operar esses milagres, é como se ele estivesse dizendo assim, lembra que Jesus ele já curou um coxo, Jesus ele curou um cego, um paralítico ali do tanque de Betesda, mas em todos os milagres que Jesus fazia, você poderia perceber que a vida daquela pessoa estava tremendamente jogada às traças, estavam tremendamente esquecidas, era uma simples tristeza que estavam ali no coração daquelas pessoas. E o que Jesus estava falando para eles assim, do reino para qual eu vim, para qual eu sirvo e para onde eu vou, não há cego. O reino de onde eu venho não há coxo, o reino da onde eu venho não há paralítico. E quando ele diz assim, é chegado o reino do Senhor, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus, ele estava falando assim, eu vou começar a operar uns milagres aqui, umas maravilhas, para o povo começar a entender como é que vai ser lá em cima. Se aqui há tristeza, lá em cima não haverá mais tristeza. Se aqui há choro, lá em cima não haverá mais choro, louvado seja o nome do Senhor. Se aqui há fadiga, se aqui há muitas coisas que nos fazem parar de olhar para o alto, quando nós chegarmos lá no alto já não haverá mais isso, louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, vem trazer para nós aqui a respeito de alguns milagres é exatamente isso. E ele vem começando, fazendo os seus milagres, muitos foram os milagres, mas ele começou aqui em Caná da Galileia. Esse pequeno vilarejo que nós lemos aqui, nós conseguimos entender, meus irmãos, a respeito de algumas coisas. Jesus, quando ele começou a fazer os seus milagres, nós vemos aqui na passagem que ele chega e fala para Maria algo que muitas pessoas até entendem errado. Nós vamos chegar lá, porém, quando nós chegamos aqui, nós conseguimos entender que aqui era uma festa. Os judeus, meus irmãos, é um pouco diferente da gente. A cultura, muitas vezes a gente vai ler uma passagem bíblica e a gente fica um pouco perdido. A gente fala assim, Senhor, fala comigo através de uma passagem. Eu vou aqui abrir a Bíblia e eu começo a ler, aí cai bem em genealogias.
Senhor, eu abri aqui, eu não estou entendendo nada. Aí você passa meia hora lendo a Bíblia, você passa meia hora aqui tentando entender o que Deus está falando com você. Aí depois você termina de ler, você olha para frente, você olha para a Bíblia, você pede misericórdia porque parece que você não está entendendo nada, né? Que acontece muitas das vezes. Porém, o que a gente precisa entender, por exemplo, é acerca de algumas culturas que estão na Bíblia, acerca do autor que escreveu. Nós precisamos entender por que aquilo foi escrito. E, meus irmãos, o judeu ele tinha uma cultura um pouco diferente da gente. Por exemplo, aqui, tem pessoas casadas, né? E quem se casou já, até mesmo quem está se preparando para casar, sabe que, por exemplo, você pode passar até um ano inteiro na preparação do casamento, correndo para lá e para cá, talvez 1 ano e meio, 2 anos, quem sabe 3, vai de caso para caso, e você passa 3 anos se preparando e gastando aqui, correndo ali, e quando chega no dia da festa, aí o noivo ele entra na festa e ele começa a ficar meio nervoso, como foi o meu, por exemplo, começa a ficar meio nervoso, aí ele pisca o olho, e quando esse já se deu por conta, já acabou a festa, ele nem entendeu, fala, ué, já acabou? Isso é a nossa cultura, a gente passa muito tempo na preparação e pouco aproveita, né? Por exemplo, a festa de casamento, mas o judeu é um pouco diferente, meus irmãos. O judeu tinha festa no Antigo Testamento que durava cerca de 50 dias, né? A festa do jubileu durava 50 dias, e o judeu é um pouco diferente. Quando se fala a respeito de um casamento, o judeu, muitas das vezes, demorava até 7 dias um casamento. Aí você consegue pensar como foi o tempo de preparação para que esse casamento, com todos os suprimentos, com toda a decoração, com todos os convidados, se foi 7 dias para preparar para a festa, quanto tempo será que demorou a preparação dessa festa? Né? Muito tempo provavelmente demorou a preparação dessa festa. E eles passavam 7 dias ali fazendo essa festa. Louvado seja o nome do Senhor. É óbvio, eu não estou falando que foi que é o caso daquele casal, mas sempre que a gente vai fazer algo fora da direção do Espírito de Deus, a gente está fadado a errar no cálculo. Quando a gente vai fazer algo fora da direção do Espírito, a gente até calcula, a gente até faz planos, a gente até coloca propósito nos nossos corações, mas sem a direção de Deus, Hugo, muitas das vezes nós estamos fadados a errar o cálculo e uma hora acabar passando vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a importância de andar nos caminhos do Senhor o tempo todo, pedindo a misericórdia, pedindo a direção do Espírito de Deus. E eles estavam sujeitos a isso. Imagina uma festa que eles convidaram, no caso é uma cultura diferente, claro, muitas das vezes hoje a gente está aqui numa grande metrópole, São Paulo, tem muitas pessoas que talvez não conhecem nem o vizinho que está do lado dele. Tem uma grande metrópole em qual nós vivemos, nós não conhecemos as pessoas da rua da frente, porém ali naquele vilarejo de Caná da Galileia não era assim. A cidade toda ela era convidada para um casamento. Pessoas de fora eram convidadas para um casamento. E como a gente está falando de uma cultura diferente, mesmo que eles estavam ali sujeitos a acabar os mantimentos do casamento, acabar ali uma festa que era regada de muita bebida, muito vinho, muita comida, eles estavam sujeitos a acabar isso uma hora. E na cultura judaica, se alguém ele é convidado para uma festa, ele deixa os seus afazeres na sua casa, seja onde for que ele está, ele deixa lá a sua família, ele deixa a sua cidade e vai para essa festa para poder participar ali. Na cultura judaica, se você for convidado para uma festa e você sentir a falta de alguma provisão, se você não for bem tratado, eles poderiam chegar diante de um juiz e processar o casal. É um pouco diferente da nossa cultura. Eles poderiam chegar ali na frente de um juiz e envergonhar aquele casal que estava ali. Essa é a cultura judaica. E eles estavam fadados a isso. Meus irmãos, e hoje nós vivemos isso. Entenda, vinho para o judeu é uma alegoria, é o símbolo da alegria. Salomão, como um bom judeu, ele até chega a escrever assim, no livro de Eclesiastes, no livro de Cantares: cuidado com as raposinhas, pois são elas que destroem as grandes vinhas. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele está falando são pequenas coisas que você vai deixando entrar na sua vida, que vai começando a tirar aquela sua alegria de viver no Espírito, aquela sua alegria de estar na presença do Senhor. Muitas das vezes você não sabe que coisas vêm tirar a sua alegria e não sabe que são as pequenas coisinhas que estão tirando. E Salomão, ele sabia exatamente disso. E Salomão, como bom judeu, ele entendia que vinho no sentido espiritual significava alegria. Aí ele está numa festa, o casal ele está numa festa onde era regada de vinho. Para o judeu isso era uma maravilha, porque o vinho simbolizava a alegria. Aí eles estavam numa festa.
louvado seja o nome do Senhor, estavam sendo regados de vinho, estavam fadados a acabar. Aí você consegue imaginar aí a realidade que nós vivemos hoje. Todos nós hoje, até mesmo numa crise como essa, estamos sujeitos a uma hora o vinho começar a acabar na nossa vida. O vinho começar a querer diminuir as talhas. E numa crise que nós vivemos, ninguém está fora, né, desse perigo. Porém, eu creio que o Senhor Jesus, quando Ele está no lugar, quando Ele está nas nossas vidas, quando Ele é convidado, Ele sempre faz uma transformação, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio que nada é impossível para Deus. E nós estamos vivendo assim nos dias de hoje, nós estamos fadados, fadados não, meus irmãos, perdão, nós estamos sujeitos a viver, muitas das vezes, dessa forma, com o medo, a incerteza do amanhã. Quantas pessoas hoje estão sendo minadas a sua alegria? Muitas pessoas hoje que queriam ter o fôlego de vida para poder dar um brado de glória, louvar o nome santo do Senhor, mas ele está num leito de UTI, ele está num hospital, querendo louvar o nome santo do Senhor talvez, mas ainda não consegue. Mas eu ainda louvo o nome santo do Senhor, porque os irmãos também têm essa oportunidade de estar louvando o nome santo do Senhor, porque o Senhor ele tem dado vida para nós e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa festa, meus irmãos, ninguém estava... todo mundo estava sujeito a ter essa falta de provisão de vinho. E vocês conseguem imaginar, os irmãos conseguem imaginar que essa notícia começou a se espalhar no meio da festa? No caso, primeiro, começou a se espalhar na cozinha. E alguns historiadores até mesmo falam que, como o texto fala que Maria foi convidada, alguns mesmos dizem que Maria era alguma parente próxima desse casal, né? Alguns teólogos chegam a dizer, eu não quero arriscar, que ela era irmã da mãe do noivo. Mas, enfim, nós bem entendemos que ela é uma pessoa próxima ali daquele casal. E, meus irmãos, a Bíblia vai nos falar que não vem nos falar, mas nós podemos conjecturar que uma notícia ruim, quando chega no nós como somos seres humanos, temos algo chamado emoção. Talvez pela emoção, pelo calor, né, do momento, quando chega uma notícia ruim na nossa vida, o que nós fazemos muitas das vezes é sair espalhando essa notícia. No meio, por exemplo, de uma crise como essa, quantas notícias ruins nós estamos recebendo hoje? Louvado seja o nome do Senhor. E notícia ruim é uma coisa que espalha que você nem sabe. Coisas que acontecem aqui, muitas pessoas lá no Nordeste, no Norte, já estão sabendo e você nem sabia. Está sabendo há muito tempo e você nem sabia. E notícia ruim geralmente é assim. E você consegue imaginar que na festa estava sujeita a começar a sair essa notícia? Que no meio de um casamento para um judeu, o símbolo da alegria estava acabando, no meio de uma festa? E você consegue imaginar a cara do noivo e da noiva? Louvado seja o nome do Senhor. E nós conseguimos entender que Maria, ela tinha acesso direto à cozinha do lugar. Porque para você começar a entender que o vinho está acabando, não vai começar no salão da festa. Vai começar onde? Na cozinha. Em outras palavras, Maria era uma pessoa muito chegada. E geralmente, muitas vezes acontece isso, meus irmãos. Tem pessoas que são chegadas na nossa vida, que muitas vezes ela olha para nossa cara assim e até vê que a alegria de estar no meio da festa, muitas vezes a gente está com um sorriso no rosto, muitas vezes a gente está com a alegria assim no exterior, de mostrar para as pessoas algo, de levantar a mão, de louvar o nome santo do Senhor. Mas tem pessoas que são tão íntimas que sabem que na cozinha, nos bastidores, muitas coisas não estão assim. Muitas vezes você pode até expor a sua alegria para o povo, mas tem pessoas que sabem, que são íntimas nossas, que no nosso interior, que nos bastidores não está assim. Estamos sujeitos a acabar o vinho. Porém, meus irmãos, no meio de tanta notícia ruim chegou até Maria. E como muitas pessoas não são como Maria, pode até sair espalhando notícia ruim, mas ainda assim tem crente que, como Maria, sabe exatamente com quem falar quando recebe uma notícia ruim. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse para Jesus, eles não têm mais vinho. Maria sabe exatamente com quem falar nos tempos que parece que a alegria vai acabar. Meus irmãos, tem coisas que você pode contar sim para o seu irmão, tem coisas que você pode contar para o seu pastor, mas tem coisas, assim como aquela sunamita que passou por Geazi, não contou para Geazi, porque ela sabia que Geazi não podia resolver, mas somente Eliseu. Mas tem coisas, meus irmãos, que a gente recebe, mas ao invés de ficar espalhando por aí, ao invés de espalhar coisas maus, notícias ruins,
ruins, nós aprendemos pela Bíblia que apesar de estarmos no meio de um lugar onde tem muitas notícias ruins, existe boas novas ainda para a gente espalhar, louvado seja o nome do Senhor. Existe notícia boa ainda que nós podemos espalhar. Por mais que seja uma notícia ruim, quando nós falamos com Jesus, essa notícia ela pode ser transformada, louvado seja o nome do Senhor. E é exatamente isso. Há momentos que nós temos que falar com a pessoa certa, e a pessoa certa na nossa vida sempre vai ser Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós continuamos lendo, louvado seja o nome do Senhor, essa passagem, e a gente vê, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que até mesmo interpreta de uma forma errada, mas o que Jesus estava querendo falar ali, o que nós podemos entender, como nós sabemos que essa aqui é o primeiro milagre que Jesus expôs publicamente, meus irmãos. Jesus ele poderia já ter iniciado o seu ministério ali no sentido familiar. Os discípulos de Jesus ali, provavelmente alguns irmãos mesmo dele, até mesmo Maria, eles sabiam quem Jesus era. Porém, para expor o seu ministério ao público, Jesus ele veio dar início aqui. Aí quando ele chega para Maria, Senhor, ainda não é chegada a minha hora, ele está falando assim, ó, tudo tem o seu tempo e o seu propósito, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja esperando algo, esperando a resposta de Jesus de imediato, mas tem coisas que Jesus ele vai querer te dar tempo para você pensar se é isso mesmo que você quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes. Se a notícia ruim tinha chegado até ela sabia com quem ela ia falar, e depois de ter falado com Jesus, ela sabia exatamente com quem ela ia falar depois. E a Bíblia fala assim, ó, então ela falou aos serventes, fazei tudo que ele vos disser. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, tem muitas coisas que nós entendemos na Bíblia em algumas passagens. Meus irmãos, a Bíblia vai nos falar que Jesus, quando entrou naquela festa, quem foi convidado primeiro não foi Maria, não foi Jesus. A Bíblia fala que Maria foi convidado primeiro. E uma coisa que a gente tem que entender, meus irmãos, quando Jesus ele fala assim, não é chegada a minha hora ainda, é porque ele estava falando assim, quem foi convidado primeiro foi Maria, não foi exatamente Jesus que estava sendo convidado para a festa. Se tem uma coisa que eu entendo aqui, pastor, é que nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas estão convidando Jesus para prantear com ela. Muitas pessoas convidam Jesus para o luto. Quando está tudo ruim, muitas pessoas convidam. Quando está tudo, parece que findando ao fracasso, convida Jesus. Quando está tudo no choro, Jesus é convidado. Mas eu consigo olhar para essa passagem e ver um casal que convidou Jesus para uma festa, louvado seja o nome do Senhor. E convidar Jesus para a festa tem lá os seus resultados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas pessoas convidam para o luto. Mas quando está tudo bem na vida dela, às vezes você vai entrar numa festa assim, que você julga que a pessoa era crente, mas nem música de crente tem na festa. Nem as vestimentas são de crente. Você consegue ver assim que Jesus ele não foi convidado ali. Jesus ele está em último plano, em segundo, talvez em terceiro, em quarto plano, em 10º plano. Mas não foi primeiro. Aí o que Maria estava fazendo assim, estava falando, eu fui convidada primeiro. Mas quando ela chega para os serventes e fala, fazei tudo quanto ele vos disser, era como se ela estivesse fazendo assim, peraí. Eu sei que Jesus ele está aqui na minha retaguarda, mas deixa eu colocar ele na frente agora, porque quando ele fazer o que ele quer, eu sei que vai ser exatamente também o que eu quero. Eu sei que maravilhas vão acontecer na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Aí ela diz, fazei tudo quanto ele vos disser. E meus irmãos, enquanto a gente não colocar Jesus em uma posição de honra na nossa vida, nós estamos fadados ao vinho acabar uma hora. Nós estamos fadados à alegria um dia sumir da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. E são coisas que a gente muitas das vezes não entendemos. Muitas das vezes nós não colocamos Jesus na frente de alguns planos da nossa vida. E é aquilo que acontece, que é aquilo que eu falei no começo, os cálculos começam a sair errado. Porque calcular a quantidade de mantimentos para aquela festa, talvez não seria uma coisa tão difícil de se fazer, porque eu creio que existiam pessoas experientes ali. Mas, meus irmãos, quando ela coloca Jesus na frente das coisas, dizendo, fazei tudo quanto ele vos disser, é aqui que começa a mudança da história. E a Bíblia continua falando, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Isso aqui significa de 90 a 120 litros. Consegue imaginar 6 talhas que cabiam até 120 litros? Pouca coisa não era. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Meus irmãos, aqui eu quero entrar num ponto dessa passagem. Muitas das vezes, Jesus ele vai fazer de uma forma com que nós não entendemos. A gente consegue olhar essa passagem e ver que eles encheram as talhas de água. O
que Jesus chega e fala para ele assim, ó, leva ao mestre-sala. Aqui nessa passagem, o mestre-sala, ele tem uma figura da sociedade hoje diante da igreja. E o que Jesus faz é respeitar o testemunho da sociedade, a respeito daquilo que ele faz na igreja e a respeito daquilo que a igreja faz lá fora. Ele respeita o testemunho da sociedade. Ele não poderia simplesmente ter transformado algo em vinho e ter servido para o povo? Por que ele vai chamar o mestre-sala? Porque é exatamente isso, ele respeita o testemunho. E meus irmãos, o mestre-sala, ele provou o vinho. A sociedade, ela até prova a bondade do Senhor, mas somente quem é servo sabe de onde ele tirou a água. Somente quem é servo sabe qual foram os caminhos que Jesus utilizou. Louvado seja o nome do Senhor. Para a sociedade ele mostra os feitos, mas quando ele chega em Moisés, ele fala assim, Moisés, para o povo eu mostro os feitos, mas para você que é servo, eu vou mostrar os caminhos. Eu vou mostrar algo maior, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou mostrar algo mais profundo. E o que o Senhor tocou no meu coração para falar a respeito dos irmãos nessa noite, é que tem muita gente que ouviria essa palavra, que ainda não entrou na posição de servo. Mas o que o Senhor, ele quer mostrar muitas profundidades das suas riquezas ainda. O Senhor ainda quer mostrar muito do seu poder na vida. O Senhor, ele não quer mostrar somente os feitos, mas ele quer te mostrar o caminho. Ele quer que você seja servo hoje, louvado seja o nome do Senhor. E Hugo, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas coisas que a gente não consegue entender, porque hoje em dia a gente vive naquele momento em que as pessoas, elas gostam muito de mandar, mas de obedecer é muito difícil, é muito diferente. E meus irmãos, a gente tem que entender que servo, ele não veste o que ele quer. Servo, ele veste o que o seu Senhor manda ele vestir. Servo, ele não fala o que ele quer, ele fala o que o seu Senhor manda ele falar. Servo não prega para quem ele quer, ele vai pregar para quem o seu Senhor quer que ele pregue. Servo não louva o que ele quer, não fala o que ele quer, é tudo que o seu Senhor manda fazer, louvado seja o nome do Senhor. Mas se tem uma coisa que eu aprendi aqui, é que casa aonde tem servo, não falta milagre, louvado seja o nome do Senhor. Então se tem servo nessa noite assistindo aqui, se tem servo nessa igreja, louve ao nome santo do Senhor, porque o milagre ele vai chegar na sua casa, louvado seja o nome do Senhor. Casa aonde tem servo, não vai faltar milagre, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o que a gente vê, por exemplo, nessas passagens, foi que o vinho estava acabando. Aí o que acontece quando o vinho está acabando? O que Jesus fala para eles? Está vendo essas talhas vazias aqui? É grande, mas faz o seguinte, coloca ela no ombro e vai para o poço. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, muitas das vezes a gente não entende que a provisão na nossa vida, ela está começando a acabar. Ela está começando, o nosso poço, as nossas talhas, elas estão começando a acabar. E o que Jesus sempre fala para quem é servo é, coloca essa cumbuca no ombro, vai marchando até o poço. Quando chegar no poço, você entra lá, fecha a porta, aí começa a falar com seu Deus, que você vai ver que essa talha ela vai começar a encher na sua vida. Aquilo que parecia que estava acabando, quando você chegar no poço e começar a pegar aquela água, o próprio Senhor fala, eu sou a fonte de água viva, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, quando você começar a pegar essa água desse poço, você vai entender que o milagre na sua vida era uma questão de escolha, louvado seja o nome do Senhor. Escolha de se pôr diante de Deus, de dobrar o seu joelho, de chegar no poço ali, louvado seja o nome do Senhor, e se encher da oração, se encher do Espírito Santo do Senhor, porque quando nós estamos com meus irmãos, essa falta de alegria na nossa vida, nós não entendemos muitas vezes que sempre tem um lado espiritual nisso tudo. Só faltava a gente dobrar o nosso joelho, puxar a presença do Senhor para a nossa vida, lembrar das coisas boas que o Senhor fez, falar, Senhor, faz de novo na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor fazia antes. Senhor, parece que a alegria ela está deixando, Senhor, de existir. Eu estou vendo muitas coisas ruins acontecendo, muita notícia ruim se espalhando, mas Senhor, traz uma notícia boa para a minha vida hoje, porque eu sei que se eu for no poço, encher a talha, eu sei que o Senhor pode transformar essa água que eu peguei em vinho, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor pode pegar essa talha que eu enchi aqui com oração, com o joelho no chão. Eu sei que o Senhor pode transformar em alegria aquilo que estava fadado a viver na tristeza, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a mensagem que eu vim trazer hoje para a sua vida é, nós estamos vivendo num tempo difícil, sim. Nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos sujeitos a um dia o vinho acabar na nossa vida, meus irmãos, e entenda que vinho é somente o símbolo da alegria aqui. Nós estamos fadados muitas vezes a um dia chegar assim, sem esperar receber uma notícia ruim na nossa porta. Eu oro para Deus, para que livre todos os que são filhos seus dessa notícia, mas muitas das vezes nós não sabemos quais são os planos do Senhor para a nossa vida. Muitas das vezes Ele permite que uma notícia ruim chegue na nossa vida, justamente para que a gente vá até o poço e comece a encher a talha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nos propósitos, nos planos do Senhor. Eu creio que nada sai das mãos do Senhor, nada sai do controle das mãos dele.
E mesmo que hoje você tenha recebido uma notícia ruim, meus irmãos, eu quero profetizar na tua vida para falar que Jesus vai transformar a água em vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que você tenha recebido uma notícia que não é tão boa hoje, Jesus, ele entra na tua vida hoje. Basta você convidar, abrir a porta da sua casa para que ele entre na sua vida e faça todos os milagres que aqui estão descritos, começando pela transformação da água em vinho, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra Jesus colocou no meu coração para trazer para aqueles que estão meio angustiados hoje, para trazer para aqueles que estão meio incertesos do amanhã, sem saber se ele vai sair da porta da sua casa e chegar com a saúde com que ele tinha saído. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu oro para você, eu oro a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu sei que nós estamos passando sim por momentos difíceis, e quando nós olhamos pela ótica do mundo, talvez a gente vê que os tempos difíceis para eles é na questão econômica. Os tempos difíceis para eles, talvez está faltando um alimento em tal e em tal lugar. Talvez a questão econômica está se findando. Mas quando a gente olha para a igreja, se tem uma coisa que está escrito na Bíblia é que Davi escrevendo, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Davi escreveu, porque o Senhor, ele cuida daqueles que são seus. O Senhor, ele traz provisão na vida daqueles que são seus. Mas quando a gente fala que estamos passando tempos difíceis a respeito da igreja, é no sentido espiritual. Talvez essas notícias que estão chegando por aí, que vai fechar templos, de que o Covid está se espalhando, de que pessoas estão morrendo cada vez mais, se é falsa ou se não essa notícia, muitas das vezes chega no nosso ouvido. Notícias ruins. Mas eu vim trazer uma notícia boa para os irmãos hoje. E os irmãos talvez já sabem, mas eu quero somente lembrar. Jesus, ele cura, ele salva, ele batiza e ele leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem notícia ruim que quando chega na mão do Senhor pode ser transformada em notícia boa. Então, se você tem recebido uma notícia ruim hoje, eu quero profetizar na sua vida que amanhã vai ser diferente. No dia de amanhã ela vai ser diferente. O choro pode durar uma noite, a Bíblia fala, mas a alegria ela vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, meus irmãos, fiquem com essa palavra, que o Senhor ele possa entrar no coração de cada um, que o Senhor ele possa transformar a água em vinho na vida de cada um, possa transformar a tristeza em alegria. Nós estamos sujeitos a isso, mas quem tem Jesus no coração e coloca ele numa posição de honra, está sempre também sujeito à transformação na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pequena e simples palavra que eu venho trazer para os irmãos hoje, que os irmãos possam ficar com essa palavra no coração. Mas antes de entregar, pastor, eu gostaria de fazer uma oração, pastor, se me permite. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão aqui no templo, se puderem ficar de pé, louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos que estão em casa também assistindo essa live, eu quero orar pela sua vida hoje. Se você tem recebido alguma notícia ruim na sua vida, se você tem recebido uma notícia que não vem ser tão animadora, eu quero dizer para os irmãos que estão assistindo aqui, coloque Jesus numa posição de honra. Jesus, ele está esperando somente isso. Convide Jesus, mesmo se você estiver triste, convide Jesus para a tristeza, porque ele pode transformar a tristeza em alegria. Mas quando estiver alegre, eu profetizo hoje que a alegria vai vir. Convide Jesus também para a festa. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu vou orar para Deus pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus querido e amado, Pai querido e santo, foi pregada a Tua palavra na noite de hoje, Senhor, uma palavra simples, Pai querido e amado, mas que, Senhor, possa penetrar no coração de cada um que ouviu, Pai querido e santo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Muitas das vezes não sabemos, Senhor querido e amado, quais os Teus caminhos, mas, Senhor, nos ajude a entrar na posição de servos hoje, Senhor, para entender quais são os Teus caminhos, Pai querido e amado, para entender, Senhor querido e amado, da onde foi que você tirou, Senhor querido e amado, a alegria, Senhor querido e amado, para entender, Senhor querido e santo, os Teus propósitos em nossas vidas. E, Senhor, mesmo que não entendemos, Pai querido e amado, a Sua forma de agir, Senhor, sabemos que o Senhor está no controle de tudo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro na vida de cada um, Pai querido e amado, que escutou essa palavra, Pai querido e amado, seja aqui, Senhor, seja na sua casa, Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, entre em cada coração, Senhor querido e amado, e faça o seu trabalho, Pai querido e santo, coloca as Tuas mãos sobre a vida de cada um, é o que eu lhe peço nessa noite, e lhe agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém, meu Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos louvar a Deus, irmãos, pela vida de todos que estiveram conosco aqui, por você que nos assistiu, que eu tenho certeza que também compartilhou esta mensagem da parte de Deus que veio dos céus para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Quero, nesse momento, vamos estar orando. Eu vou orar por você que nos assistiu nessa noite, que participou nesse culto maravilhoso conosco, que ouviu os louvores, que ouviu a palavra. E eu tenho certeza que você está aí no seu lar. Eu quero dizer para você nessa noite, se você ainda não aceitou a Jesus, você pode dizer: pastor, mas como que eu faço? Aí onde você está na sua casa, talvez você ainda não é crente. Eu quero que você dobre o seu joelho e nós vamos orar por você, orar pela sua vida. Depois, da mesma forma que você entrou nessa página para assistir esse culto, você pode entrar e falar com o administrador, que é o Wesley, e ele vai nos contatar com você, e você vai ser encaminhado até aqui à igreja, e você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero que a igreja se coloque de pé, nós vamos orar. Depois, na semana, eu aviso dos trabalhos para os irmãos. Quero convidar aqui o irmão Valmir. Vem aqui, irmão Valmir, fazer esta oração. Nesta oração, o irmão Valmir vai estar orando por todos nessa noite, por todos vocês que estiveram aqui, por você que nos assistiu e por todos que precisam de oração. E aonde você estiver na sua casa, eu torno a repetir, o Espírito Santo me impulsiona a dizer isso. Você vai dobrar o seu joelho e através da oração do servo do Senhor, Deus vai entrar com a cura, Deus vai entrar com a libertação, Deus vai entrar com salvação na sua casa e Deus vai abrir as portas que estão fechadas em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por esta noite que o Senhor tem nos concedido, aonde o Senhor tem falado aos nossos corações através do louvor e através da sua palavra. Também quero cumprimentar os amigos, os irmãos que estão aí assistindo pela live, que tenho certeza que o Senhor tem falado ao coração de cada um nesta noite. E nesta hora nós vamos orar e vamos apresentar cada um nas mãos do Senhor. Se você está aí enfermo, se você está aí no seu lar sem uma solução, sabemos que nosso Deus é a solução para a sua vida. E vamos orar, entregando a vida de cada um das pessoas que estão aí no lar, nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor entrará com providência na vida de cada um. Vamos orar. Soberano Deus e Pai amado Jesus, neste momento, meu Deus, estamos aqui, meu Deus, na Tua casa, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, meu Deus, onde nós podemos, meu Deus, sentir a Tua presença, meu Deus, neste culto maravilhoso, abençoado, Senhor. Onde nós louvamos os louvores, Senhor. Eu tenho certeza que Tu tem recebido os louvores desta noite, Senhor. Onde também, Senhor, Teu servo, Senhor, ministrou a Tua palavra, Senhor. Creio que esta palavra chegou ao coração do Teu povo que está aí do outro lado nas lives, Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, abençoa, meu Deus, a Tua igreja que estão presentes, Senhor. Guarda em Tuas mãos, Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor. Leva cada um em paz para os seus lares, Senhor. Ó Deus, o Teu povo que está ouvindo nesta noite, ouvindo a Tua voz, Senhor, meu Deus. Pai querido, Senhor, meu Deus, abençoa cada um, Senhor. Visita nesta hora, Senhor, com Tuas mãos poderosas, meu Deus. Jesus querido, Senhor, vai de encontro, Senhor, na vida do Teu povo, Senhor, que está nesta hora enfermo, Senhor. Muitas vezes está, meu Deus, num leito, Senhor, meu Deus. Está, meu Deus, numa máquina, Senhor, meu Deus, mas nesta hora Tu possa ir, nesta hora ir lá de encontro, Senhor, com Tuas mãos poderosas, porque nós cremos em Ti, Senhor. Tu és um Deus que cura, Senhor. Tu és um Deus que liberta, Senhor. Tu és um Deus que transforma, Senhor. Tu és um Deus que salva. Oh, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu Te peço, Senhor, vai nesta hora, Senhor. Nós não podemos ir até ao lado de cada um, Senhor, mas Tu podes, Senhor, nesse momento, Senhor, visitar cada um, Senhor, com Tuas mãos poderosas. Pai querido, Senhor, que eu Te peço, Senhor, Te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tem feito por nós nesse dia, Senhor. Deus maravilhoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus. Amém, Jesus, amém. Oh, glória.
Estenda suas mãos para os céus. Você também que nos assiste nessa noite, para receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos juntos dizemos amém. Deus abençoe a todos nessa noite em nome de Jesus.